sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Pé Delas. Eu e a Pamela Maria estamos aqui para apresentar a vocês esse podcast que é direcionado para curiosidades, conhecimentos e atualidades no mundo do futebol. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Léo Maringá. Ele que é ex-jogador de futebol, ele também ainda joga por futebol amador, né? Ele também foi comentarista da Federação Paranaense, fez parte da comissão técnica do antigo Arucó, que hoje é o Galo Maringá. Hoje ele também faz parte da comissão técnica do Sub-17 do Arucó e é o supervisor da Unilife Maringá. Seja bem-vindo, Léo. Oi, Simone. Bom dia, que legal estar podendo participar do programa, Pamela, do podcast, né? Realmente, muitas funções, né? Muitas coisas, a gente tem que acabar se dividindo aí, mas a gente já está conseguindo dar conta de tudo. Muito bem, Léo, nós conhecemos um pouco da sua trajetória já na área esportiva, não só no futebol, também como no vôlei, que hoje você faz toda a parte logística da Unilife também, mas baseado nos seus conhecimentos e na sua história com o futebol, hoje nós te convidamos para estar vindo aqui falar sobre um assunto em especial, que é a preparação física, né? Que agrega demais e é praticamente 100% do desenvolvimento do jogador. Então, antes de nós entrarmos nesse assunto diretamente, fala um pouquinho da sua trajetória no esporte, seja ele no vôlei, também no futebol especificamente, que já foi jogador, continua jogando um amadorzinho, joga muito bem, por sinal, não podemos tirar esse mérito dele. Então, fala um pouquinho para o nosso pessoal conhecer você, saber quem é o Léo Maringá. Você já é uma figura muito conhecida na nossa cidade, Maringá, não só em Maringá, em toda a região também, mas fala para eles um pouquinho quem é o Léo Maringá. Eu sou um ex-atleta de futebol profissional, né? Comecei a minha trajetória em 1995. Meu primeiro clube profissional, a me desenvolver foi o Paraná Clube. Eu saí de casa com 15 anos. Minha referência é meu pai. Meu pai foi goleiro, meu pai jogou no Grêmio de Esportes Maringá, fez parte daquela equipe emblemática, né, de campeão paranaense de 1977. Então ele foi minha inspiração, ele foi o cara que me impulsionou, que me ajudou a conquistar esse sonho de criança, né, que eu tive. Então eu tinha referência dentro da minha casa. E isso potencializou com o meu pai me ajudando e eu correndo atrás também, né? Então ele me levou para o Paraná Clube em 95, foi meu primeiro ano de juvenil, e aí depois eu acabei ficando pouco tempo no Paraná, foi como basicamente uma experiência mesmo, onde depois eu acabei indo para a Ponte Preta de Campinas. E aí sim eu fiz toda a minha formação de categoria de base na Ponte Preta, final de 95, 96, até o ano de 2000, onde eu me profissionalizei, não na Ponte Preta, né? Acabei jogando uma Copa São Paulo, fui muito bem nessa Copa São Paulo, e aí um clube europeu, que é o Racing de Santander da Espanha, acabou me levando para lá. Então foi meu primeiro clube profissional. E aí depois eu acabei rodando o mundo, né? Acabei voltando para a América do Sul, joguei no Cerro Porteño do Paraguai, Copa Libertadores, campeão paraguaio, joguei por diversos clubes do Brasil, né? Mais ou menos de Goiás para baixo. Nunca tive a oportunidade de jogar pelo nenhum clube do Nordeste, Norte e Nordeste, mas de Goiás para baixo eu joguei Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul então Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e acabei jogando profissionalmente quase que 18 anos da minha vida. Rodando aí por clubes do interior, clubes grandes, médios, pequenos. Então já passei por muitas situações positivas, negativas, sem receber salário, por exemplo, moradias ruins, alimentação, tudo que acontece dentro do futebol eu passei. E hoje acabo levando essa experiência nos lugares que eu trabalho, né? Hoje como supervisor da Unilife Maringá Vôlei, já há 3 anos, né, fazendo essa função. E também voltando para o futebol, que é a minha área, que está dentro de mim, né? No meu sangue, correndo nas minhas veias.
trabalhando na comissão técnica fixa do Galo Maringá. E como que é para você essa mudança de jogador para comissão técnica? Porque é uma diferença muito grande, apesar de estarem ali todos os dias trabalhando junto, né? Esses dois segmentos, o jogador e a comissão técnica, como que é essa mudança? Como que você enxerga isso? Quais os olhos que você vê? Porque como jogador existe um olhar e como comissão técnica existe outro olhar. Tem alguma visão que você tinha formulado com você que mudou? Vendo agora de outro ângulo, ou como que é essa visão assim, a diferença de visão de jogador para uma visão de uma comissão técnica? Assim, eu nunca me preparei para parar de jogar futebol. Eu sabia que uma hora isso iria acontecer, né? Mas eu nunca me preparei, nunca me vi fazendo outra função. Tanto que esse período aí de quando eu parei, né, foi em 2018, eu vivi um período assim, eu não tive depressão, nada disso, mas foi muito difícil para mim isso. Porque, imagina, desde os 15 anos até os 38, foi quando eu parei de jogar, fazendo a mesma coisa sempre, né, acostumado, me sentia muito à vontade, né, até com mudanças de clubes e tal, mas eu me sentia muito à vontade porque eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Então eu fiquei num período assim bem difícil, né, sem saber o que fazer, tentando me ver em alguma função, né, no futebol, mas sem saber também qual função seria, né, sem me preparar para isso. E aos poucos as coisas foram acontecendo, foram se moldando, né? A minha esposa também foi atleta de voleibol, né? Eu a conheci ainda jogadora, então assim, lá dentro da minha casa foi ela jogando voleibol, eu jogando futebol, e por isso também essa aproximação com o vôlei. Mas aí essa visão do lado de cá agora, né, olhando como comissão técnica, eu estou percebendo mais de 3, 4 anos para cá, porque é muito diferente você jogar futebol e depois você comandar um grupo, né? Tentar passar para os atletas isso, porque eu me cobrava muito dentro de campo, né? Das minhas ações, da forma com que eu gostava de jogar, que eu era um jogador de passe, por exemplo. A minha principal característica era passe. Sempre fui um bom passador, sempre priorizei muito isso, passar muito bem a bola, dominar e passar muito bem a bola. Então hoje o que me deixa muito assim bravo, por exemplo, é quando o atleta não consegue desempenhar essa função de passar a bola, fazer um bom passe. Então eu cobro muito isso. Eu falo, não pode errar, porque era uma característica minha. Mas hoje, como treinador, né, digamos assim, eu não posso olhar só por isso. Eu tenho que olhar um geral, né, e o futebol é um pouco complexo, né? Ainda mais hoje, trabalhando com categoria de base. É muito, os meninos hoje é muito diferente da minha época. Eles chegam muito mais cru, digamos assim. A gente tem que trabalhar muitas outras valências, muitas outras funções. Então, assim, é uma coisa que eu estou aprendendo também. Eu trabalhei com escolinha. Foi minha primeira oportunidade, né, aqui em Maringá. Eu sou muito grato a eles, até vou citar que é a JP10, né, que está no João Pessoa. O João Pessoa foi a nossa primeira entrevista aqui. Claro, então eu vi. É o João Pessoa, o Cotica, foram as pessoas que abriram as portas para mim, e ali foi um desenvolvimento meu também, foi muito legal, foi minha primeira experiência. E aí, é claro, depois comentando os jogos, trabalhando em comissão técnica esse ano no profissional. Então são várias coisas que vão agregando, que você vai aprendendo, né? E aquele pensamento às vezes de cobrança, de ser um pouco mais incisivo, vai mudando também, porque você vai vendo o perfil dos meninos e hoje em dia não dá para ser da maneira com que eu achava que poderia ser esse tipo de cobrança. Então, Léo, entrando agora no nosso assunto preparação física, que hoje nós trouxemos essa pauta para estar informando e transferindo a informação, baseado nos seus conhecimentos, nessa toda a sua história. Nós sabemos que tem um peso muito grande, sabemos da sua qualidade, por isso te trouxemos para falar dessa preparação física em específico. Qual é a função de um preparador físico? O que ele entrega? Hoje
a preparação física no esporte, não vou nem falar só do futebol, né? Tanto que eu tô no vôlei ali também. A preparação física no esporte, no meu modo de ver, ela abrange aí 60% a 70%. Um bom preparador físico faz muita diferença, né? Do desempenho, né, do desempenho das atletas ou dos atletas, né? Hoje o esporte ele está num nível de preparação física muito alto, né? Os atletas eles têm que suportar, vamos colocar assim, na minha época de categoria de base, ali quando eu comecei, quando eu virei profissional, o atleta corria em média 6, 7 quilômetros por jogo. Hoje, um atleta de alto rendimento, de alto nível, corre 12 km por jogo, numa intensidade alta e com muita força. Então, se você não tiver um bom preparador físico, e aí não é só, né, o preparador físico, tem um bom fisiologista, um bom fisioterapeuta, tudo isso faz parte desse processo. Então, se você tem que ter uma boa base, uma boa base física, os treinos ali dosados. Hoje se treina menos tempo, mas com uma intensidade mais alta, até para poder recuperar o atleta para um próximo treinamento e consequentemente prepará-lo para um jogo, né? Ainda mais no calor que nós vivemos, né? Vamos falar de campeonato estadual, por exemplo, que eu participei agora na comissão técnica, jogos aí às 16 horas, por exemplo, com 36 graus, 37 graus, um calor extremo. Então, se você não tiver uma preparação física ideal e dosar treinamento, e aí também entra a parte de alimentação, então o preparador físico também fica responsável por isso. Em alguns clubes, é claro, clubes maiores, você tem vários departamentos que ajudam na preparação física, né? Tem a parte de nutrição, né? A fisiologia, né? Que eu já citei. Mas em alguns clubes menores, o preparador físico tem que acabar fazendo várias funções. Ele tem que ser o fisiologista, ele tem que ser o nutricionista, ele tem que fazer a função dele como preparador físico bem feita. Então, isso depende muito também da condição de cada clube. Se o clube é maior, te dá a oportunidade de ter vários setores e aí você divide essa responsabilidade. Mas em clubes menores, o preparador físico ele tem que fazer essa função que é extremamente necessária. Entendi. E falando especificamente, Léo, da preparação física, né? Quais são os métodos de treinamento que o preparador físico faz para o jogador? Isso também é diferente muito de questão do que o clube joga, qual a divisão que o clube joga. Né? Se você joga, por exemplo, tem clubes, né, os campeonatos estaduais, que ele joga só o estadual, depois ele fica parado o ano inteiro por falta de calendário. Então, assim, esse trabalho da preparação física ele acaba sendo muito mais difícil, porque você acaba montando um elenco, montando um time de uma hora para outra. Né? São clubes montados somente para aquele estadual, então o preparador físico tem que estar olhando minutagem dos atletas nos outros clubes que eles passaram, isso tudo vamos começar a fazer uma pré-temporada. Contratei a Simone e contratei a Pamela para o meu time. A Simone estava lá no Rio Grande do Norte, a Pamela jogou no Campeonato Maranhense. Eu preciso saber quantos jogos vocês fizeram antes, qual foi a minutagem de vocês. Todo esse histórico é importante para mim, para eu fazer a minha avaliação de preparação de pré-temporada, porque às vezes você jogou muito mais do que ela. Então eu preciso dar uma carga maior para ela de treinamento e menor para você. Né? Não tem o porquê eu fazer a mesma carga de trabalho para as duas. Porque acaba, quem jogou mais, quem teve uma minutagem maior durante o ano passado, digamos assim, eu vou só fazer uma manutenção, é claro, dar uma carga de força, e hoje a força ela é extremamente importante, né? Hoje o atleta ele tem que estar o treinamento físico mudou muito, né? Antigamente a gente fazia preparações eram tiros de 1.000 metros, fazia 8 vezes de 1.000 metros, e hoje a gente não faz mais tantos treinamentos longos assim, é mais academia, muita força, muito trabalho dentro do campo, mas com muita carga de força para suportar o jogo. Então tudo isso ele é necessário. Agora, clubes grandes, que aí os atletas estão jogando constantemente, aí você faz uma manutenção. É claro, né, uma preparação, porque os clubes grandes, por exemplo, não tem nem tempo para fazer pré-temporada, porque eles acabam ali
em dezembro, dia 2, 3, 4, 5 de dezembro, dá umas férias, e os estaduais começam logo em janeiro. Então não tem nem como, eles com uma semana de trabalho já estão tocando na bola, treinando com bola. Então, assim, essa preparação física ela é muito complexa, né, em alguns casos, porque muda muito das divisões dos clubes que eles estão jogando. E como você bem disse, é específica para cada jogador, porque você deu o exemplo aí, né? Então, difere aí de jogador para jogador. Exatamente. Era uma das perguntas que eu tinha para fazer também, mas o Léo respondeu muito bem. Já respondeu quase todas as minhas. Mas continuando. Você citou um termo que nós aqui também utilizamos bem o esclarecimento dos termos do futebol, porque são termos para muitos desconhecidos, para alguns já natural. Você falou Minutagem. Minutagem. A minutagem específica. O que é a minutagem? Digamos assim. Quantos minutos você jogou? Quanto tempo você jogou? Né? Quantidade de jogos que você fez. Eu fiz... O ano passado no estadual eram 11 jogos, primeira fase, por exemplo, e eu joguei 6 jogos. Aí você faz essa minutagem de quanto tempo você esteve em campo, qual foi os quilômetros percorridos, o seu desgaste. Tudo isso é dentro de um banco de dados, né? Sim. Que é guardado. Com certeza. E a gente vê muito, Pamela, principalmente com os jogadores mais velhos, a minutagem é menor. Vou dar um exemplo aqui do Renato Augusto, acho que todo mundo conhece Renato Augusto, jogou pelo Corinthians, hoje joga pelo Fluminense. A gente vê que ele não consegue, né, os 90 minutos. É o caso do Marcelo também do Fluminense, que também normalmente não joga os 90 minutos, né, Léo? Sobre esses jogadores mais velhos, né, também tem um preparo diferente? Como que é? Exatamente, tem que haver um trabalho diferente com esses senhores, né? Porque realmente o Renato ele já vem de um histórico, né, de muitas lesões no Corinthians, né? E ele é um jogador extremamente importante. Eu sou fã do Renato Augusto. Acho ele um cara dentro de campo inteligentíssimo, que com certeza quando ele sair do campo para fora ele vai trabalhar como treinador. Isso é claríssimo, né? Mas tem que haver um trabalho diferente mesmo com ele. Tem que haver uma recuperação às vezes maior, né, com esses atletas, um trabalho físico especial com eles, para que eles possam entregar isso dentro de campo com excelência. Se eu colocar eles num ritmo de treinamento igual é feito com os meninos de 20, 21, 22, 23 anos, eu não vou ter eles para os jogos. Então tem todo esse trabalho, esse estudo, porque realmente é um estudo, né? E aí é o Fluminense, é um clube gigante, que tem todos esses departamentos, né? Tem a parte de fisiologia, tem aí vários profissionais trabalhando nessa área, nutricionistas, que estão mapeando, que estão acompanhando esses atletas o tempo inteiro. E os clubes também, eles têm, nesse nível, eles têm aparelhagem que está sendo feito medidas nos atletas. Acabou o treino, tem máquinas, acho que o Atlético Paranaense tem uma máquina que você entra dentro da máquina e ela olha como que você está, e tem os pontos, né, os pontos lá, e tem um ponto vermelho que aparece, poxa, ó, é uma luzinha que acendeu aqui, a gente não pode, amanhã já não vai para o campo, vai fazer só uma manutenção na academia, vai fazer um treino específico, para que ele não tenha uma lesão e aí atrapalhe tendo que ficar fora de vários jogos. Então esses clubes grandes hoje, eles têm toda essa aparelhagem para auxiliar na preparação física. A tecnologia está cada dia mais auxiliando na preparação física dos jogadores, né? Isso nós podemos identificar bem. E contando agora, como funciona não, especificamente para os nossos acompanhantes aqui, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. O que precisa para se tornar um preparador físico? Você sabe dizer para nós? A parte de preparação física primeiro começa pela faculdade, né? Aí você tem que fazer o curso de educação física. Em alguns casos, algumas faculdades têm já o curso de educação física EAD, né, que você vai lá somente para fazer as matérias mais importantes ali, você faz presencial. Mas depois porque o curso de educação física ele é meio ele não é específico para trabalhar no futebol. Então você pode se encontrar para trabalhar numa academia, para trabalhar como personal. Depois você precisa buscar os cursos necessários específicos para isso, né? A federação que libera esses cursos. Eu sei que a CBF tem hoje, a CBF ela
ela tem os cursos não só para treinador, né? Licença C, B, A e Pro, mas também para preparação física, para gestão do futebol. Também a CBF acabou fazendo que isso é muito importante, né? Leva excelência para esses atletas, e aí sim, aí depois é buscar o seu mercado de trabalho. A gente sabe que não existe jogador péssimo, jogador ruim, jogador que desaprende a jogar, né? O que acontece é que às vezes o jogador não treina, o jogador não tem disciplina. A gente tem vários exemplos aí no futebol. Eu posso citar aqui o Luan, do Grêmio, né? Que teve aí todo um histórico com o Corinthians, aí estava no Grêmio, aliás, estava no Corinthians, depois voltou para o Grêmio, enfim. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? Dessa disciplina, do treino, tudo isso é extremamente importante para o jogador, que não existe jogador ruim, o jogador não simplesmente não desaprende a jogar, né? Eu costumo dizer que o jogo em si, ele é só o produto final da coisa. Né? É a mesma coisa de você produzir uma bolsa. Quando você olha a bolsa lá, ela só está o produto final, mas para produzir aquilo lá, você tem que, no caso do esporte, você precisa treinar, você precisa descansar, você precisa se alimentar. Então, assim, tudo isso você tem que fazer ele com excelência para você entregar o produto final, que é o jogo, no seu máximo. Quando você não consegue fazer essas ações, né, de descanso, um bom descanso, porque o jogo hoje ele se joga numa intensidade muito alta. Então, se eu não descansar, se eu chegar à noite e ir para o bar, para uma balada, passar a noite bebendo, no outro dia eu não vou conseguir treinar. E se eu não conseguir treinar, eu não vou conseguir jogar. Não existe. Antigamente não, o pessoal fazia, porque todo mundo fazia isso, né? Os caras, todo mundo saía, bebia. E aí, por isso que era o futebol, era outro ritmo, era aquele jogo mais lento, pessoal muito técnico. Hoje não dá. Né, o caso do Luan, que foi um jogador que foi o melhor das Américas, campeão da Libertadores, mas que não consegue mais jogar em alto nível, porque o futebol mudou e o cara não quer abrir mão da vida dele particular, né, dessa vida boêmia. Se o cara não quer abrir mão, ele não vai conseguir desempenhar o melhor, que é o jogo dele dentro de campo. Que é o futebol que se busca hoje, né, na realidade. Eu tenho mais uma pergunta, tanto quanto polêmica aqui, do Neymar. Esses dias eu vi aí pela internet, né? Se o Neymar, vou te perguntar aqui, na sua opinião, se o Neymar volta a jogar em alto nível, o que você acha? Você acha que ele volta a jogar em alto nível? Isso vai depender muito dele. Bola para isso ele tem. E eu já comentei assim em alguns lugares também, é muito difícil. Vamos falar de Messi e Cristiano Ronaldo. Eles mantiveram o patamar lá deles alto durante muito tempo, porque eles se entregaram para aquilo. Porque você imagina, são pessoas bilionárias que não precisam fazer mais aquilo ali pelo dinheiro. Então, assim, o que mantém eles, Cristiano Ronaldo, o que mantém o cara lá? Puxa, tá ali, eu quero ser o melhor. Eu quero entregar, eu quero jogar, eu quero fazer gol, eu quero estar ajudando minha seleção. É muito difícil isso. Olha o Neymar, o cara bilionário também, que ganha lá na Arábia, né? Agora, se ele quiser, se ele falar assim, cara, eu vou focar, porque eu quero ser campeão da Copa do Mundo com a minha seleção. Eu quero isso. Ele consegue, porque tecnicamente ele é um dos melhores que nós temos e assim, um dos últimos ainda que nós temos no nosso futebol. Então eu acredito muito nele, mas isso, é claro, depende do querer do Neymar. Entendi. Léo, eu gostaria agora de agradecer você pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui ao nosso podcast No Pé Delas. É fundamental para nós e para o nosso público também, as pessoas que nos acompanham, estar trazendo pessoas com essa carga que você tem, com esse histórico todo no futebol. Nós sabemos do seu desenvolvimento, nós sabemos agora, o pessoal que nos acompanha também sabe de todo o peso que é o Léo Maringá, que foi também o Léo Maringá na história do Paraná, nos jogos de futebol. Então eu gostaria de deixar em aberto para você que o podcast No Pé Delas está sempre à disposição para te abraçar aqui e, claro, trazer sempre informações para o nosso pessoal. Muito obrigada, Léo. Que legal, Paula. Eu fico muito feliz, né? Fiquei muito contente com o convite. Eu adoro falar de futebol, de esporte, falo pra caramba, né? Se deixar, que eu falo bastante, mas é que eu gosto muito.
joguei, né, como eu falei para vocês aí, 18 anos da minha vida, então eu tenho muita coisa, muita experiência, né, para falar sobre esporte. Como eu, desde o começo eu falei, passei por todas essas situações aí, então é legal tá podendo levar, né, levar para as mulheres, né, que gostam do esporte. Sim, mas que muitas vezes não entendem, né, os processos, e eu estou sempre à disposição. Se me convidarem mais uma vez, eu vou estar aqui com muito prazer. Com certeza retornará. Então, Léo, muito obrigada. Eu gostaria de utilizar esse espaço também para estar fazendo o agradecimento aos nossos apoiadores, a Noma Motors Toyota, com o Agostinho, com o Ronaldo, o pessoal que está sempre ali empenhado em trazer cada vez mais novidades para vocês na Noma. O Franklin Santana também da Singular Marcas e Patentes, que cuidou especificamente da marca do nosso podcast, está fazendo todo o tratamento, todo o carinho para que fique assegurado, para que vocês, assim como nós, tenhamos sempre boas informações seguras sobre o futebol. E também eu gostaria de agradecer ao Pajola que cuida das nossas publicidades em toda Maringá hoje, os painéis de LED no aeroporto, os ônibus adesivados com a propaganda do No Pé Delas, que está caminhando já por toda a cidade. Então eu gostaria de agradecer todos esses nossos apoiadores que estão aqui fazendo totalmente uma diferença para nós. E lembramos a vocês de se inscrever no canal, dar o like para ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostariam de aprender mais sobre futebol. Obrigada a quem já se inscreveu. Na nossa playlist tem outros vídeos aí sobre futebol. Aproveitem para fazer um No Pedela Flix, né? Porque sábado tem outro vídeo. Sábado tem mais novidades para vocês aí. Até lá. Até lá.